A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical, o segundo trimestre de 2021. Eu sou o diácono Denis Pereira e é um prazer ter você por aqui. Há 6 anos estamos no YouTube ajudando professores, professoras, superintendentes, coordenadores, dirigentes de igrejas, congregações, pastores, enfim, estamos aqui como um suporte para a sua aula da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, este é o meu canal. Eu quero já pedir para você, se esse material é importante, creio que é por isso que você está aqui, inscreva-se no canal. Nós ultrapassamos 20 mil inscritos já e mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Para a glória de Deus, afinal de contas, estamos distribuindo a palavra de Deus. Tem muito conteúdo neste canal e tem muita novidade chegando por aí. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Deixa eu te explicar rapidinho como que o YouTube funciona. São milhões de canais ao redor do mundo postando bilhões de vídeos todos os dias. E aí o que acontece? Que o YouTube divulga os vídeos que têm interação do público. Ele divulga os canais que têm interação das pessoas, que as pessoas participam. Então é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. É muito importante também você interagir, curtindo o vídeo, comentando, fale pra gente de onde você nos assiste, deixa aí o seu nome no comentário, a sua cidade, fale como está a situação aí na sua cidade, se está em lockdown ou não, até para nós orarmos uns pelos outros, e compartilhe o link do vídeo também. Fazendo isso, o YouTube entende a importância do nosso conteúdo e então divulga o nosso canal para muito mais pessoas. Tá certo? Vamos então para a nossa aula da Escola Dominical, a primeira lição do segundo trimestre de 2021, mas antes, roda a vinheta. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Pegue sua revista, pegue aí um lápis, uma caneta, enfim, um bloco de notas e vamos olhar aqui e analisar esta lição. É muito interessante. Nesta revista nós falaremos sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lição da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias, tá certo? Essa é a nossa lição no segundo trimestre para a classe de jovens em 2021. Quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor a nossa família, o nosso ministério. Aqui tem também links para você baixar material em PDF de apoio à sua aula, para você acessar grupos de professores no WhatsApp, enfim, tem muito conteúdo aqui para ajudar você, fique atento, nós estamos aqui para servi-los. Portanto, primeira lição aqui desse segundo trimestre na classe de jovens, a primeira carta de Paulo à igreja. Fique atento também, porque de vez em quando vai aparecer alguns cards no canto do vídeo aqui em algum lugar, que são sugestões de novos vídeos para você assistir aqui no canal. Texto do dia desta carta. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse é o texto áureo, vamos dizer assim, desta lição. A verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Neste trimestre, estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nesta primeira lição, vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e o seu contexto. Então, a gente vai entender nesta lição como que essa igreja foi fundada, em que momento da sua vida, do seu ministério, Paulo fundou esta igreja e qual era o contexto sociocultural, religioso desta cidade aonde Paulo fundou esta igreja tão importante para a história da igreja como um todo. Nós vamos ver quem é o autor, a ocasião, o motivo da epístola e um panorama da cidade e das comunidades judaica e cristã que ali residiam e as principais características desta carta. Tópico 1. Autoria
data, local e propósito. Esse primeiro tópico aqui é mais uma questão, como que nós podemos dizer, didática, não é? Informativa. Paulo é o autor desta carta. Você sabe que, segundo a história, existem 3 cartas aos Coríntios, sendo que uma se perdeu, não é? Então, nós teríamos, aí tem uma carta a mais. Você que é professor, que estuda aí, confirma isso para mim, não é? Mas me parece que tinha uma primeira carta, que essa carta não chegou até nós, e aí ficou sendo essa. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas era judeu, não é? Ele era judeu e cidadão romano ao mesmo tempo, tá? Ele tinha uma influência muito grande da cultura helenista, que é a cultura grega de sua época. Ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Paulo dominava esses idiomas, Paulo era poliglota. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos seguidores de Cristo, pois ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. E aí ele vai ter aquele encontro com o Senhor lá em Damasco, e de perseguidor ele passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. E Paulo, claro, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do Evangelho ali no início da igreja. Tá? Paulo chegou à cidade de Corinto entre 50 e 51, de acordo com Atos 18:1, vindo de Atenas. Ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, que era um casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por meio do imperador Cláudio. Paulo permaneceu por 18 meses nesta cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas e pregando o evangelho. Ele começou pregando primeiro ali para os judeus na sinagoga, onde teve forte resistência. Depois ele começou a pregar na casa de Tício Justo, que ficava do lado da sinagoga. No início, essa comunidade cristã era formada de pessoas pobres, sem muita instrução, até que Crispo e Sóstenes, chefes da sinagoga, também se converteram. Tá? A estadia de Paulo ali foi marcada por muitas tensões, muitos conflitos. Não é? Então, Paulo, quando escreve essa primeira carta, ele estava em Éfeso, durante sua 3ª viagem missionária. Não existe um propósito único da carta, porque o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Orar os crentes, depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contendas entre os irmãos. Não é? Então foi escrito a Paulo, pelos filhos de Cloé, pela família de Cloé, que havia muita contenda entre os irmãos na igreja. Então eles escreveram para Paulo e Paulo manda esta carta. Tanto que na leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, quando nós vamos ler a leitura da ceia, ele começa dizendo: nisto que vou dizer não vos louvo, porque quando vos reunis, não vos reunis para, vamos ver aqui, quando nós lemos aqui, ó, na carta, no capítulo, vamos, por isso que é bom sempre nós olharmos aqui. Ele vai falar aqui, ó, no capítulo 1 e versículo 11. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Então, havia muitas contendas entre os irmãos. E por conta disso é que então ele vai escrever esta carta para que a igreja pudesse ter ali uma orientação. E é claro que isso vai chegar até nós. Ele vai tratar então de vários problemas que tinha naquela igreja, como um pastor mesmo daquela igreja, e principalmente a questão das divisões que havia na igreja. Vale sempre lembrar que nós estamos falando aqui de uma igreja espiritual, de uma igreja que nós vamos ver ao longo deste trimestre, cheia de muitos dons, mas a igreja de Corinto era cheia de muitos problemas. E talvez isso seja um fator muito interessante na Bíblia. Talvez não, eu tenho certeza que é. Porque ela mostra exatamente isso. Ela é imparcial, mostrando isso, que aquela igreja tinha divisões, fornicação, tinha briga, tinha brigas que era dos próprios cristãos e que era levada diante dos tribunais, não é? Tinha muitas questões acerca de casamentos, tinha um problema dos alimentos sacrificados aos ídolos, o comportamento das mulheres na igreja, falta de ordem no culto, dúvidas a respeito da ressurreição de Cristo. Então nós já podemos dizer aqui, de antemão, que é o seguinte: quando alguém dizer que vai sair da igreja,
precisa olhar para a igreja de Corinto. Crente que diz que vai sair da igreja porque na igreja tem problema, na igreja tem falsidade, na igreja tem não sei o quê, e ele não concorda, e ele não aguenta, e porque ninguém compreende ele nunca leu a carta de Paulo aos Coríntios, porque tinha tudo isso aqui nessa igreja, e talvez isso seja uma demonstração de que o trabalhar de Deus é exatamente esse, é em meio a estas dificuldades. Deus nos salva, Deus nos chama para trabalhar em nós, e por isso que na igreja tem todas estas situações que precisam ser trabalhadas, né? Se nós sairmos da igreja por causa desses problemas, daqui a pouco tem ninguém na igreja. Quem foram os destinatários da carta? A cidade de Corinto sofreu uma grande devastação em 146 a.C. Um século depois, tornou-se uma cidade-colônia, metrópole da província romana de Acaia. Na época em que ele escreve esta carta, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. Tinha uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Corinto ela prosperou muito, porque ela tinha dois portos que movimentavam todo o comércio daquela região. Porém, 2/3 da sua população eram de escravos e trabalhadores. Em Corinto tinha um grande templo da deusa Afrodite, a deusa do amor e da fertilidade. E o tipo de culto que se prestava a esta deusa, entre outros tipos, tinha as prostitutas cultuais. Então o tipo de culto era ter relações sexuais com prostitutas que ficavam no templo ali, e a imoralidade era muito grande naquela cidade. Quando Paulo escreve, vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós, é porque, entre outras coisas, movimentava-se um comércio religioso naquela cidade, e era possível que as pessoas comprarem nichozinhos que eram templos, miniaturas do templo de Afrodite ou Diana deles também, e dentro desse templo estava lá a imagem dessa deusa. Né? Então aí Paulo, e muitos cristãos, eles acabavam se misturando em meio a tudo isso, né? Porque eles tinham vivido em meio a tudo isso a sua vida toda e relutavam em se libertar destas coisas, das comidas sacrificadas a ídolos, não é? Dentro da cultura de Corinto, a prostituição era uma coisa aceitável, promovida, né? O corpo era visto como um elemento qualquer da nossa existência, e Paulo vai dizer, não, vós sois o templo do Espírito Santo, não é? E é interessante a maneira como Paulo vai apresentar. Nessa carta nós vamos ver, acho que mais para frente, sobre as questões de sexualidade, que Paulo, como ninguém, fala abertamente sobre este assunto. Então, Paulo procurava conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. Não é? Então, essa era a grande questão de Paulo com os irmãos de Corinto. Não é? Eles tinham aceitado a Cristo, mas alguns tinham dificuldade exatamente porque tinham vivido em meio a tudo isso, tinham crescido em meio a tudo isso. A comunidade tinha uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral. A comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo. Os anciãos, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabaram por arrastá-lo para ser julgado em um tribunal romano. Gálio, procônsul na Caia, se recusou a julgar o caso por entender que era uma questão judaica interna. Então Paulo sai absolvido. Durante a estadia em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi... o Paulo teve muitos problemas com a comunidade judaica. Paulo fundou então e consolidou essa igreja. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinham origem nos círculos pagãos, simpatizantes com o monoteísmo judaico. Dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local. O legalismo, presta atenção, salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O legalismo. Achar que a prática de certos rituais e regulamentos e regras é que salva.
Aí a gente diz assim, não, salvação é graça, mas quando alguém não pratica as regras que nós acreditamos serem interessantes, a gente julga essa pessoa como alguém que não é salva. A gente precisa ter cuidado. Salvação é graça, ponto e acabou. Salvação não é regra, salvação não é nada que o homem faça, nada. Mas como eles estavam, por causa da lei, muito impregnados de rituais, então uma das maiores dificuldades de Paulo foi mostrar para os judeus, principalmente, que aceitavam a Cristo, e para os próprios pagãos também, mostrar para eles que salvação é graça, que não tinha que impor mais nada a ninguém, porque Cristo já tinha pago o preço por todos nós, pela nossa salvação, e que tudo que nós fizermos é por honra, glória e louvor dele, e é porque somos salvos e não para sermos salvos. Então, a primeira coisa que Paulo tinha que lutar ali, teve que lutar ali para conduzir os irmãos a um outro entendimento, era contra o legalismo. E eu repito, temos que olhar para nós. O antinomismo, ação vem pela fé, e não necessariamente se sujeitar a nenhuma lei moral. Então, se por um lado no legalismo há uma pressão para se cumprir regras, para que, entende-se que você tem que fazer alguma coisinha, a manutenção da salvação, que é um perigo, no antinomismo, a salvação vem pela fé. Então, eu também não tenho que fazer nada, eu também não tenho que cumprir, eu também não tenho que me sujeitar a nenhuma lei moral, porque salvação é fé. Salvação é fé. E estas coisas nós temos que tomar cuidado, porque estas coisas, hoje em dia, elas aparecem em algumas pregações, em alguns círculos religiosos, não é? Então, assim, Deus é amor, não, mais nada. Não, Deus é amor. Não, é sim. Eu até diria, não é que Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus é um Deus de amor e justiça, porque tudo está interligado a Ele. É uma coisa só. Essas coisas não estão separadas, não é? Então, existe essa necessidade de sim, a salvação é pela fé. E porque sou salvo pela fé, nós devemos eu devo então andar em novidade de vida. Que agora está em Cristo, nova criatura é. 1 João 3,3, e todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Não é? O próprio texto que nós lemos aqui, o texto áureo, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então não há nada que eu faça para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu tenho uma outra identidade. Nós vamos ver isso muito nas cartas de Paulo. Eu tenho uma impressão que algumas pessoas nunca leram Efésios 4, do 17 ao 32, 5, do 1 até o 22, 23, por ali. Nunca leram Colossenses 3, do 1 em diante, quando ele vai falar que a gente tem que fazer morrer o nosso velho homem e ressuscitar um novo homem, mudar de comportamento. Paulo, em suas cartas, deixa muito claro que ser cristão é viver um outro comportamento, é viver uma nova vida. Então, eu não faço algo para ser, mas porque eu sou, eu procuro andar em novidade de vida. E Corinto era também uma igreja rica em dons, mas imatura espiritualmente. Tá? A gente vai ver isso ao longo do trimestre. Eles eram ricos em dons espirituais, mas imaturos espiritualmente. E maturidade espiritual só vem com a palavra, com a exposição da palavra, com o ensino da palavra, com a pregação da palavra. É preciso voltarmos para a palavra, para termos crescimento espiritual. A vida espiritual não é estática, ela é dinâmica. É como a própria vida. Nasce, vai engateando, vai se levantando, aprendendo a andar e vai, conforme vai crescendo e amadurecendo, vai ganhando uma certa independência. Eu gosto muito de Paulo quando ele escreve sobre o que o Espírito Santo faz em nós, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. A ideia do Espírito Santo em nós não é controlar o crente, é guiar, porque controlar, você controla uma criança que não sabe o perigo que corre. Agora, guiar, você guia alguém que tem capacidade, que tem habilidade para fugir do perigo, para procurar o caminho certo, ou seja, alguém maduro, alguém que cresceu, alguém que se desenvolveu. E Paulo escreve em Romanos 8, e ele também diz que o Espírito Santo é aquele que nos
guia. Eu gosto de usar a referência do GPS, né? O GPS diz para onde devemos ir, mas quem está com a mão no volante somos nós. Eu trabalho na rua e às vezes eu digo, não vou obedecer o GPS, eu vou fazer do meu jeito. E muitas vezes eu quebro a cara, mas esta é a liberdade que eu tenho e o Espírito Santo quer dar-nos esta liberdade, porque esta liberdade implica em maturidade. O crente ser guiado, não é controlado, é guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Isso representa maturidade espiritual. Tópico 3. As principais características da primeira carta. Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondências entre Paulo e a igreja de Corinto. No canão bíblico, existem somente 2 cartas, todavia foram escritas pelo menos 4. Eu falei 3, está aqui, 4. 2 delas se perderam, né? Então, imagina, se 2 se perderam e as 2 que têm essa riqueza extraordinária, imagina se tivesse as outras 2. O problema que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna da igreja. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. Tal problema perpassa por toda a carta, ele dá aí uma atenção especial. Então ele trata da questão da divisão de forma carinhosa, mas firme. Então esse era um grave problema da igreja de Corinto, o problema da divisão interna, não é? Esses dias eu gravei, mas eu não cheguei a postar o vídeo, porque nós temos visto hoje muita divisão. Nós temos visto hoje, por conta das redes sociais, muitas vezes, nós temos visto ataques entre pastores, E o que acontece é que o mundo não enxerga a placa de igreja. O mundo não enxerga a placa de igreja. O mundo enxerga a igreja. Então, quando um ataca o outro, o mundo olha de fora e diz, lá, tá vendo? Olha que povo desunido. Então, a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é? Jesus orando pelos discípulos, lá em João 17, disse, eu peço que eles sejam um, para que o mundo creia que me enviaste. A Bíblia também diz que um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Então, a divisão era um grave problema da igreja de Corinto. E eu acho que talvez esse tempo de pandemia deve nos levar a olhar um pouco mais o todo, como igreja de Cristo, e não olhar só o nosso pedacinho de bolo. Porque no final de contas, de pedaço em pedaço, você pensa e você tem um bolo todo, um bolo completo. Mas se cada um pensa no seu, então é preciso muito cuidado. Às vezes a divisão ela não está localizada, mas ela está generalizada. Precisa ter cuidado. O contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Ninguém fala sobre cruz como Paulo fala, de forma extraordinária e magistral. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas e oradores que se orgulhavam de sua herança intelectual. Todavia o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Quando ele estava lá em Corinto, principalmente na sua primeira viagem, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo e o Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Cristo e este crucificado. Esse era o teor da mensagem de Paulo. Ele não se importava em ser contestado, ser chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem da cruz condenava as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, censurava a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. Então, a pregação do evangelho é loucura para os padrões humanos. Ela é loucura. Por quê? Porque ela confronta o pecado e o pecador.
Nós precisamos avaliar, estamos pregando a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Então nós temos que pregar a cruz. E a cruz completa, não é a cruz, né? A cruz que eu chamo de cruz, não quer cruz romântica. A cruz sem Cristo, né? Porque, nossa, falar do sangue, das feridas, para quê? Isso é tão agressivo. É agressivo mesmo. A cruz é violenta. Porque a cruz representa uma ruptura do homem com o pecado através de Jesus Cristo. Os padrões humanos não se encaixam na cruz. Acabou, é nova vida. É nova vida. A cruz não pode ser um amuleto, a cruz é um estilo de vida que aponta para Cristo, que aponta para o reino, que aponta para uma nova vida. Do contrário, nós estamos perdidos. Então, a pregação do evangelho é loucura para os que perecem. É loucura. Porque ela nos chama para uma nova vida, mas é sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, nós precisamos focar a mensagem da cruz. Nós precisamos aprender com Paulo, nesta carta, que o teor da pregação deve ser a mensagem da cruz. Pregação cristocêntrica, que conduz o homem até Cristo, que abre ao homem o caminho da salvação. Se pregarmos qualquer outra coisa, nós estamos impedindo o homem de acessar o caminho que é Cristo, que leva até Deus. Pensemos nisso e aprendamos com Paulo ao longo de todo esse trimestre, ao longo de toda esta lição. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe tua cidade, Deus abençoe os teus alunos. Oremos pelo Brasil. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe e até a próxima aula. Deus abençoe.